A Câmara dos Deputados arquivou a denúncia do procurador-geral Rodrigo Janot contra o presidente da República. Logo após a votação, a principal pergunta era: qual o significado do placar de 263 votos a favor de Michel Temer contra 227, número alcançado pelos deputados que defenderam a investigação? Ao assumir a presidência, Temer anunciou que trabalharia para aprovar reformas que recolocassem o país nos trilhos. Mudanças significativas de fato já aconteceram, como o teto de gastos, a reforma trabalhista e a do ensino médio. O que o Expressão Nacional de hoje quer saber é o que esperar daqui para frente. A reforma da Previdência, por exemplo, apontada pelo governo como essencial, ainda tem chance? Para avaliar o cenário político e o futuro da economia, eu recebo hoje o deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, o cientista político Leonardo Barreto, Roberto Heller Júnior, que é economista e professor da Universidade de Brasília, e o deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Eu quero começar a nossa conversa mostrando aqui alguns números que resumem como foi a votação da quarta-feira passada. Os votos sim. O que é votar sim? Votar sim era votar sim ao parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas, que na Comissão de Constituição e Justiça foi defendido, foi aprovado que o processo deveria ser arquivado. Então, esses foram os partidos, o voto sim foi orientado por todos esses partidos. E o que eu quero mostrar aqui é o grau de fidelidade dos parlamentares à orientação que foi dada pelos seus líderes partidários. O que a gente observa é que somente dois partidos que têm cada um deles 3 parlamentares só, o PSL e o PEN, foram integralmente fiéis à orientação do seu líder. Em seguida, a gente tem o PMDB, o partido do presidente da República, onde 84% foram fiéis, 10% disseram não, queriam mandar o processo para o Supremo Tribunal Federal e 6% não votaram, se abstiveram ou estavam em obstrução. E a gente percebe aqui que a fidelidade ela vai caindo até a gente chegar ao PT do B, que orientou sim, houve 33% pelo sim, de votos pelo sim, e 66% de votos pelo não. Já o voto não, vamos ver a próxima arte, eram os parlamentares, os líderes que orientaram o não, eram os partidos que entendiam que o processo, que o parecer deveria ser rejeitado e o processo deveria sim seguir para o Supremo Tribunal Federal. E a gente observa aqui que os cinco partidos que orientaram não, os seus parlamentares, eles foram integralmente fiéis à orientação dos seus líderes. PT, PCdoB, PSOL, Rede e PMN. Eles somam 79 parlamentares. E a gente vai descendo, como no outro quadro, até que a gente chega ao PSDB, que foi o ponto que mais chamou atenção nessa votação, o partido realmente rachado, o líder orientou pelo não, ou seja, pela continuidade da investigação, 45% dos parlamentares atenderam a orientação do seu líder, 47% não atenderam, votaram pela rejeição, pela interrupção da denúncia e 8% não votaram. E para a gente fazer uma síntese, eu tenho aqui um terceiro quadro que mostra o seguinte: os 14 partidos orientaram o voto sim. Esses 14 partidos reuniam 309 parlamentares. O governo conseguiu 263 votos, ou seja, 85% dos votos que tinham orientação pelo sim. Os 10 partidos orientaram não. Esses partidos reuniam 196 parlamentares e eles conseguiram 227 votos, ou seja, 116%. E eu quero começar a nossa conversa ouvindo o cientista político Leonardo Barreto. Leonardo, eu queria que você avaliasse o que esses números representam, na sua opinião, do aspecto da fidelidade da base do presidente da República e, sobretudo, os fundamentos dessa fidelidade. Porque, salvo engano da minha parte, são os fundamentos dessa fidelidade que vão permitir a gente avaliar se essa fidelidade vai se manter nas votações importantes da Câmara dos Deputados. Bom, boa noite a todos, né? Acho que o principal aspecto é que o governo ele ganhou uma certidão de nascimento nova, né, a partir dessa votação. E não apenas pelo número rachado que a gente viu ali em alguns partidos, mas especialmente porque o sócio majoritário desse governo,
que é o PSDB, orientou contra o presidente Temer e saiu dividido desse processo. E isso embola bastante o processo decisório nacional a partir de agora, porque ele estabelece ou ele exige um novo reequilíbrio das forças dentro do parlamento. Já que o PSDB, o principal sócio, hoje está dividido em relação ao governo, e você teve outros partidos que não têm espaço nem atenção tão privilegiada, que acabaram enfim, prestando mais fidelidade, vão exigir a ocupação desses espaços. E eu acho que esse é apenas o primeiro dos desafios para a constituição de um novo governo. E aí, só para completar e passar a palavra para os colegas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de projetar essa indicação de voto, essa votação na votação das reformas, porque uma boa parte do sucesso das reformas depende desse dever de casa que antecede essa votação, que é a reacomodação das forças a partir daquilo que foi demonstrado na votação da denúncia da PGR. Deputado Tarcísio Peronde, o senhor que é da base do governo, qual a avaliação que o senhor faz desse número, sobretudo em relação ao que havia antes do 17 de maio, antes de tudo acontecer? O resultado, e eu vou na linha do querido cientista Leonardo, sim, nasceu a segunda fase do governo Michel. O governo de convicção, o governo de esperança, tá? Com uma denúncia sem fundamento técnico e jurídico, que a própria Comissão de Justiça assim decidiu, no julgamento jurídico e técnico, e o julgamento político, que a Constituição assim manda também, e no julgamento político também a denúncia foi considerada vazia, inepta, política e inadmissível. Tá. Os números foram muito bons. O governo Michel, nos últimos 70 dias, passou por uma campanha implacável do segmento hegemônico da televisão brasileira, uma campanha duríssima, e continuou fazendo reformas de o parlamento votando, e chega nessa votação com 263, 18 se abstiveram de votar e acertados, que alguns colegas dizem assim, olha, eu não posso, nas reformas eu vou, mas aí eu não posso, estão me cobrando muito lá na minha cidade. E nós entendemos isso, eu acompanhei muito em cima toda essa construção da votação, e mais 2 abstenções. Então foi uma vitória expressiva, mostrou um governo que tem base, mesmo com uma denúncia deste nível, com essa repercussão, mostrou que tem base, aceita sim defecções, votos de membros da base, e mesmo no PSDB, fizemos 21 votos de 20, e a maioria desses votantes vão nos acompanhar nas próximas reformas. Então o presidente Michel foi vitorioso na sua honra, na sua honorabilidade, um homem que, de uma história política inatacável, gestor público em São Paulo, professor de 150 mil alunos, 300 mil livros vendidos, e que só admitiu o impeachment depois que nós, PMDB, rompemos com o governo da Dilma. Então foi vitória da honra do Michel e vitória de todos os brasileiros que precisam de um Brasil melhor. Pois é, então eu vou entrar aqui, quero ouvir o deputado Valmir Pracidelli em relação à mesma questão. Os fundamentos dessa base que votou pela permanência de Michel Temer e da base que vai ter que ser constituída para a votação das reformas. E o Bruno Bragança, ele pergunta via Twitter o seguinte: gostaria de saber dos presentes se é justificável não investigar o presidente Temer em detrimento de não prejudicar a economia do país com a queda de mais um presidente. Claro que não. Eu discordo radicalmente dessa opinião de que o governo renasceu. Na realidade, esse governo ele já surgiu natimorto. E o resultado dessa votação, essa batalha que o Brasil inteiro acompanhou,
e até acompanhou as armas que o governo, de forma imoral e legítima, utilizou para conquistar esses votos, sabe, e eu costumo dizer que é o tipo da batalha que quem ganha sai derrotado e quem perde sai vitorioso. Digo isso porque os instrumentos utilizados pelo governo para manter uma parte da sua base, que como foi mostrado aqui no gráfico, deixou de seguir a orientação dos líderes dos seus partidos. O relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado em função da ação ilegítima do governo de troca de parlamentares, além de tudo aquilo que foi feito no plenário. O Brasil acompanhou os ministros negociando emendas, projetos, cargos e tudo mais. Essa foi a base da vitória do Temer parcial, digo, porque não concordo e a relação no plenário tem mostrado muito claramente isso, de que o governo tem base suficiente para fazer o que ele chama de reforma e eu chamo de desmonte, de destruição da Previdência Social, por exemplo. A rotina do governo tem sido um Robin Hood às avessas. Tem retirado direitos dos trabalhadores, programas sociais, para pagar o capital financeiro nacional e internacional, quer entregar o nosso país para as empresas estrangeiras, e é assim que tem exercido o seu governo. O nosso telespectador Bruno Bragança tem perguntado, Bruno Bragança, se esta votação, se eu entendi o que ele perguntou, se a votação espelha uma visão que a sociedade tem da necessidade de investigar o presidente e se a argumentação utilizada por parte dos deputados é uma argumentação procedente, qual seja, alguns deputados disseram o seguinte: olha, não podemos fazer a investigação porque vamos causar uma instabilidade na economia e o Brasil não pode viver mais na instabilidade. Ora, a instabilidade na economia, a instabilidade na política foi criada quando o PSDB, o PMDB e setores da nossa sociedade começaram a arquitetar o golpe e não permitiram que a presidenta Dilma pudesse implementar uma gestão que desse conta das necessidades que o país vivia naquele momento. A instabilidade no país começou quando eles fizeram o que fizeram, né, retirando uma presidenta que não havia cometido nenhum crime. Não é retirando ou não o presidente agora. Não terá estabilidade o país sem eleições diretas, sem um presidente legítimo. Professor Roberto Heller Júnior, professor de Economia da Universidade de Brasília. Professor, trazendo um pouco agora para a questão econômica. O governo tem anunciado, ele tem sinalizado com pautas econômicas, tanto para tentar resolver algumas questões de curto prazo como de longo prazo, que é a questão da Previdência, por exemplo. Então se fala na revisão da meta de déficit, hoje existe uma meta de 139 bilhões, já se fala em 159 bilhões, né? Tentativa de geração de receitas extraordinárias, o governo vem tentando, algumas se mostram quase frustradas, como por exemplo a questão do refis, que está no parlamento. E foi falado também hoje sobre uma nova alíquota para o imposto de renda. Agora, pouco antes de entrar no ar, eu vi que o presidente Michel Temer fez um pronunciamento dizendo que não vai haver uma nova alíquota para o imposto de renda. Por outro lado, o presidente da Câmara disse que esse é o momento agora de ter também uma pauta do Legislativo. E a questão da segurança está aparecendo como algo muito importante, que de fato é. No aspecto da economia, o senhor acha que essas pautas que estão surgindo, essa tentativa, elas podem trazer realmente mais estímulo para a economia ou pautas que levem, por exemplo, a aumento de impostos podem ter um efeito contrário? Eu acho que é importante da economia perceber que o governo, com a agenda de reformas e com medidas duras na área monetária e fiscal, o governo conseguiu um resultado até certo ponto surpreendente. A inflação está abaixo do centro da meta, isso é uma surpresa. Ela já fechou dentro da meta no passado, o que já foi uma surpresa. A dinâmica da economia descola
e está muito claro, né? Quer dizer, a gente viveu até 2015 esse efeito da economia com a política, que toda vida que dava uma confusão aqui no Congresso, a economia parecia que ia entrar em parafuso. Você vê que houve um descolamento, nós tivemos todo esse processo agora, a votação, notícias para cá, notícias para lá, com a inflação controlada, a taxa de câmbio ficou mais ou menos estável. Então a gente tem uma estabilidade econômica de curto prazo que é até surpreendente, porque... A economia está acontecendo apesar da política, mais ou menos. Apesar da política, apesar de toda essa... Com a política. Com a política, com né? a política, discordo. Mas o importante é que houve esse descolamento. Da âncora. Houve esse descolamento, isso é que eu quero chamar a atenção. E houve esse descolamento em parte, porque eu acredito que as reformas que o governo propõe, que são reformas importantes, reformas essenciais, há uma percepção da sociedade, de agentes de mercado, que elas são mais fortes do que aparentam. Eu pego a questão do PSDB, claro que eu não vou entrar nessa questão, essa questão é política, e eu sou menos habilitado a falar aqui. Mas o PSDB rachou na votação relativa ao presidente Temer. Será que ele vai rachar nas reformas? Seria uma surpresa para mim. O PSDB tem um discurso de muito tempo de apoio às linhas gerais das reformas. Isso é uma discussão pontual. Então, eu acho que assim, essa percepção de que a agenda de reformas que o governo apresentou, ela tem uma força dentro do parlamento, ela é muito importante nessa história inteira. E é uma agenda fundamental. E uma agenda que, de certo ponto, até me chama a atenção, de novo, com minha ignorância na área política, eu peço desculpa se eu falar bobagem, porque é corajosa. O presidente Temer é um governo transitório, é um governo que entrou no meio de uma situação muito delicada política, e ele assumiu bandeiras que estão aí há muitos anos sendo evitadas. Forma trabalhista. Há 20 anos se discute essas mudanças, e o Temer colocou. O teto estava sendo discutido. Se você pegar as declarações do ministro Edson Barbosa, do próprio ministro Levi, ideias semelhantes, não aquela ideia, mas semelhantes. E ninguém tinha coragem. Reforma da Previdência. Quer dizer, você teve um ato muito importante do Lula, quando em 2003 o Lula acabou com a Previdência Integral dos servidores públicos, que foi, eu acho, um ponto fundamental ali no primeiro mandato do presidente Lula. Depois ela ficou em banho-maria, até que em 2012 a presidente Dilma regulamentou e as pessoas ficavam... E o presidente botou para andar. A reforma está lá, está no Congresso, agora não é mais executivo. Então, a questão do BNDES, que está sendo discutida, a gente vemos hoje discutindo esse assunto aqui na casa. As taxas de juros do BNDES. Das taxas de juros do BNDES. Então, são questões fundamentais para a economia brasileira que vieram à tona. E claro que o Congresso, que eu acho que ninguém discorda, que o Congresso é o local para essa discussão, é a casa que representa, é o lugar do debate democrático, ele que vai decidir. Me parece que a percepção é que vai andar. Eu acho que é por isso, então, que a gente tem essa situação curiosa de que a tensão que tem na política ela não está vindo para a economia, porque nós temos uma percepção de que coisas importantes estão andando. E estão andando, aparentemente, numa direção boa. Pode haver algum retrocesso, o que pode dar uma tensão muito grande, particularmente na Previdência. Mas eu acho que, se as pessoas tivessem essa percepção que a reforma não ia andar, nós estaríamos vendo uma reação mais tensa do mercado. De novo, sem querer entrar na parte política, mas impossível evitar entrar num tema desses. Leonardo Barreto, eu queria que você comentasse 2 pontos em relação a essa votação que aconteceu na semana passada. Um dos pontos que chamou a atenção foi a falta de gente na rua, de povo na rua. A gente não viu isso como a gente viu em 2013 e depois de 2013, com 2015, todo o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a outra coisa que eu gostaria que você comentasse um pouco é essa questão da liberação das emendas, né, que vem sendo muito falada, o deputado Valmir Pracidelli falou isso, mas que a gente sabe que é uma das ferramentas do presidencialismo de coalizão e que é sempre muito usada. Então, eu gostaria que você comentasse esses 2 pontos, que é bem da ciência política. Claro. Olha, eu acho que, até voltando um pouquinho, porque você me perguntou na primeira vez quais seriam as bases de fidelidade... Os fundamentos da fidelidade, daquela votação. Que eu acho que é um tema muito interessante e que eu acho que a gente tem que trabalhar, porque é o seguinte, porque o grande problema, eu acho que gerou esse período, né, entre o dia 17 e a votação, é que você enfraqueceu, acho que primeiro você enfraqueceu o governo e isso gera uma questão complicada, que é o seguinte: governos fracos são mais suscetíveis a lobbies.
E a ação dos lobbies muitas vezes gera pressão fiscal, né? Como é o caso aí do Refis. Enfim, acho que essa é uma questão que vai pressionar muito o governo e, de certa maneira, é o Ministério da Fazenda que vai ter que botar um limite até onde o governo pode ir. Essa é uma questão importante para a discussão da fidelidade, né? Assim, enfim, é a ação dos lobbies com a representação dentro aqui da Câmara dos Deputados. Eu acho que uma segunda questão colocada é que você vai embolar um pouco as agendas, né? A reforma política pode vir antes, porque ela tem uma questão de calendário, as regras precisam estar definidas até outubro, e talvez alguns partidos pequenos e médios, por exemplo, que talvez fossem prejudicados por uma proposta de reforma política que contemplasse cláusula de barreiras ou fim de coligações, podem usar isso como um elemento de barganha para votar a reforma da Previdência. Então, essa questão da fidelidade talvez também esteja ligada a uma reforma política mais tímida, que não prejudique tanto, né, os partidos pequenos e os partidos de centro. E, por fim, você tem um modelo que, como você mesmo colocou, não nasceu no presidente Temer, né? Pelo contrário, é um modelo amplamente estudado pela ciência política, que é a troca de apoio político por participação no orçamento, né? Que, inclusive, a imprensa até retrata mal, né? Coloca como se o deputado recebesse dinheiro, sendo que, na verdade, são obras, são questões que recebem recursos. E aí, de novo, a questão, se esse modelo vai funcionar, também está na mão do Meirelles, né? Porque aí é a pressão no orçamento, aí sou eu entrando na economia, né? Então, eu acho assim, que hoje um dos grandes porquês, né? Uma das grandes questões sobre a capacidade dessas reformas seguirem adiante ou não, é se o Estado tem capacidade fiscal, inclusive, de suportar essa quantidade de demandas que vai ser apresentada em troca dessas reformas. Né? Hoje, para mim, esse é um elemento importante que me gera dúvidas a respeito, né, da capacidade da reforma da Previdência que o país precisa, né? E cadê o povo que não estava na rua? Olha, perguntaram isso para o professor Eduardo Gianetti no Estadão ontem, né? Ele disse, não sei. Mas eu acho que tem duas hipóteses, né? A primeira hipótese é a seguinte, que as pessoas se cansaram, né? E trabalham com aquela coisa, assim, não, vamos tentar chegar até 2018. Se a gente for pensar, se o presidente Temer tivesse sido suspenso, nós teríamos 3 presidentes até o final do ano que vem, né? 3 formações de ministério. Então, assim, talvez tenha um cálculo pragmático aí. Um cálculo pragmático, posso estar errado, deputado, mas que até a oposição ela fez. Porque ela poderia ter obstruído, mas eu acho até que numa atitude de responsabilidade ela compareceu e deu quórum e votou, né? E votou. Agora, a segunda hipótese é que uma parte da população entende que mesmo com esses problemas, né, a saída do Temer poderia significar um retorno do governo que saiu, né, pelo processo de impeachment. Então, talvez isso tenha retraído um pouco. As pessoas viram isso nessa dimensão ainda do Fla-Flu. Não tem uma terceira hipótese? Está melhorando? Essa é uma terceira hipótese. Ruim. É bom lembrar. Deputado Valmir Pracidelli, a gente está quase indo para o intervalo. Eu gostaria de ouvir em relação a esse comentário. Onde é que estava o povo que não estava nas praças dessa vez? Olha, há obviamente, uma avaliação das mais diversas, feitas por cientistas políticos, pelos agentes da política. Há uma indignação geral na sociedade. Basta andar nas ruas, basta conversar com as pessoas, nós percebemos claramente a indignação. Há uma diferença muito clara entre aquilo que foi potencializado pela grande mídia em especial, mas por muitos setores da sociedade que levaram o povo a bater panela, exigindo uma mudança na economia e na política, exigindo inclusive o combate à corrupção, e que muitos daqueles que foram levados a isso ficaram frustrados, porque foram enganados por esse governo. E eu só quero fazer uma ressalva com relação a essa
opinião dada aqui com relação à economia, os índices da macroeconomia podem até ter, em alguns casos, ter melhora. Agora, a vida real das pessoas está completamente pior. Basta ver cada cidadão, o nível de desemprego aumentando. E é óbvio que a inflação, ela abaixa. O professor sabe disso melhor que é. Óbvio, não há consumo, há uma retração na economia, então a inflação, ela tende a diminuir mesmo. Isso é natural. Então, eu acho que o povo não tem se manifestado de forma intensa, como, repito, foi potencializado a fazê-lo num processo que gerou o impeachment da presidenta Dilma, mas o povo está percebendo e sabe perfeitamente o jogo que está acontecendo aqui. Sabe os partidos que estão fazendo esse jogo e quais são as bases de sustentação desse governo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Se você não mandou a sua participação, ainda dá tempo. Pode ser pelo WhatsApp, 61996202573, ou você pode entrar no nosso bate-papo, youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. A Expressão Nacional volta já já. Não saia daí. A Expressão Nacional está de volta e hoje a gente debate as condições de governabilidade de Michel Temer. Eu recebo o deputado Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, o cientista político Leonardo Barreto, Roberto Heller Júnior, professor de Economia da Universidade de Brasília, e o deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo. Deputado Peronde, eu tenho aqui uma pergunta de o Wellington da Costa, de Teresina, Piauí. Ele quer saber o que acha das reformas previdenciária, tributária e política, se vão ser aprovadas. E aí eu quero agregar uma perguntinha a dele. O presidente Michel Temer foi questionado várias vezes nos últimos dias sobre qual seria a grande prioridade dele. E ele não quis ranquear essas reformas. A gente sabe que a política tem que ser aprovada até o início de outubro, como comentado aqui pelo cientista político, Sim. E é uma proposta que, além do prazo, é de grande interesse dos parlamentares, porque tem a ver com financiamento, com o Brasil, financiamento de campanha e tudo isso. A reforma tributária tem um impacto na economia, tem um projeto já bem discutido aqui nessa casa, do relator do deputado Luiz Carlos Rauli, e ela é uma reforma mais, entre aspas, mais fácil de fazer do ponto de vista da votação, porque ela pode ser feita em boa parte por legislação infraconstitucional, quórum mais baixo. E a reforma da Previdência, que exige os 308 votos. Dá para fazer um ranking, um cronograma? O que o senhor avalia disso? Tá. Em primeiro lugar, para fazer um debate com o deputado Pracidelli, ele disse que houve questões de emendas e cargos. As emendas, como disse o nosso cientista, elas são, os recursos não vêm para os deputados fazem indicações para um hospital, uma Santa Casa, uma escola, um bairro ou para a prefeitura, onde os projetos são feitos, vêm para o ministério específico e aí o ministério analisa, tem pendências, empenha, separa o dinheiro e dali 6 meses, 1 ano ou às vezes mais, o dinheiro vai para o hospital, para a prefeitura ou para a comunidade. Tá? E há 2 anos atrás, no governo da Dilma, iniciativa do parlamento, a Dilma não quis intervir e nós vinculamos ao orçamento as emendas. Para mim é uma aberração orçamentária mundial. Tá? E as emendas não foi objeto de negociação dos votos. Na Comissão de Justiça, até a véspera anterior de levantamento feito na Comissão de Orçamento, proporcionalmente, a oposição teve mais emendas empenhadas. O deputado Pracidelli, seguramente as suas prefeituras, os hospitais que ele indicou, foram competentes. Ele teve 9 milhões de emendas empenhadas. Eu, líder do governo, vice-líder do governo, tive 5 milhões. Vou citar um outro exemplo. O extraordinário líder do PT, que é o Zaratini de São Paulo, teve também este valor. E o Marum, que é o outro vice-líder do governo, teve 5.
Se comparar o Marcos Maia, lá no Rio Grande do Sul, com o Marcos Pereira, do PT, o Marcos Maia teve 10 e o Marcos Pereira 5. Então, isso nós desmontamos há 15 dias atrás, mostrando estes números. E cargos, nós somos um governo semiparlamentarista, por isso que o Michel passou mais de 100 propostas legislativas aqui dentro que estão melhorando o país. Num governo semiparlamentarista, sim, ele faz cargos, nós aprovamos a lei da governança contra o voto do PT, eu não posso indicar meu motorista para secretário da Saúde ou para ministro da Saúde, né, ou para o diretor de um banco, porque tem só o ensino médio. E pior, ele tem que ter curso superior e ter experiência na área. Nós votamos isso para não ter a repartição de cargos do governo anterior, que foi um absoluto desastre. Então, das emendas e cargos para colocar isso. Em relação à indignação das ruas, teve cansaço, sim. Pode ser. Mas está começando a melhorar. Nós implantamos uma reforma forte, rápida. O Michel ficará consagrado como presidente das reformas. E o Congresso também, que teve coragem de votar. A oposição faz o papel dela. Obstrui, dificulta, faz o papel dela. E a base está mostrando. Então, está começando a melhorar. Do ranking, não, a prioridade do governo, e o Michel, de imediato, depois da aprovação, ele disse que é a Previdência. Sem Previdência, afunda o país. Sem Previdência, os aposentados ali adiante não vão receber. Os nossos filhos e netos não vão receber. O orçamento daqui a 10 anos vai ser ocupado, todo o orçamento, impostos e contribuições, todo para pagar a Previdência, não vai ter nada para o doente, para o empresário, para estimular um distrito industrial, não vai ter dinheiro para ciência, pesquisa e educação. Então, a Previdência é essencial. Não votando a Previdência é imposto pesado, é duplicar a contribuição previdenciária, é afundar ainda e interromper a progressiva e lenta, mas consistente recuperação fiscal. Então, essa é fundamental. Eu acho que em 30 dias nós votaremos. A reforma legislativa depende de nós, desta casa. Nós nos entendermos. Claro que o governo tem interesse, mas depende de nós nos entendermos. E a tributária está sendo encaminhada. A proposta do Raul é muito interessante, o governo é simpático, eu acho que nós votamos até o fim do ano a reforma tributária também, que vai mexer, porque o governo petista teve 12 anos aí e não mudou. Continuou os assalariados pagando imposto alto, que é regressivo. Hoje as pessoas que ganham muito, nós deputados e empresários, pagam menos imposto proporcionalmente que os pobres. O governo do PT não mexeu. Nós vamos mexer. E para encerrar com um outro item de agenda positiva, eu era criança, tinha 15 anos, adolescente, João Goulart, eu me envolvia com o Centro Popular de Cultura, nós falávamos em reforma urbana. O PT, 12 anos no governo, não fez reforma fundiária. Nós, em 6 meses, aprovamos uma lei de regulamentação fundiária na área rural e na área urbana. As vilas as favelas que estão em cima de terreno público, o cidadão está 40 anos lá, morre e não tem o título de pertencimento, a escritura. Nós aprovamos isso, o PT não quis. Quer dizer, nós fizemos a reforma fundiária, devolvendo a dignidade para o favelado, que vai ter a sua escritura, vai poder pegar R$1.000, R$2.000 de empréstimo e melhorar a sua casa, até com o direito de laje. Em São Paulo e Rio de Janeiro tem aquelas favelas sobradas. Isso é um governo das reformas, é um governo da esperança, um governo que tem convicção e uma base parlamentar que tem convicção. Nós não vamos deixar de forma nenhuma o retrocesso de novo. E de forma nenhuma o PT voltar ao governo. Professor Alberto Heller, o senhor começou a falar na sua primeira intervenção sobre a questão do mercado que, de certa forma, está descolado das confusões políticas, dos problemas políticos que estão acontecendo no Brasil. Na sua opinião, o mercado já havia, de certa forma, precificado as dificuldades que haveria para a implantação, para a aprovação de uma reforma grande como a reforma da Previdência,
Ou o mercado entende que, seja nesse governo, ou seja em um próximo governo, essas reformas, essa é uma reforma que vai ter que sair. Foi tentada pelo Fernando Henrique, com a popularidade que ele tinha, do alto do Plano Real. O Fernando Henrique mandou para cá, em 95 conseguiu aprovar um pouquinho a coisa, em 98 só em cima dos servidores públicos. O presidente Lula, da mesma forma, mandou para cá em 2003, o pouco que foi aprovado também em cima dos servidores públicos. E a impressão que se tem, será que a impressão que se tem que o mercado acha que, bom, agora ou depois não tem jeito, vai ter que sair isso? Olha, eu creio que sim, mas só fazer a ponte acho que o assunto importante essa percepção, porque as pessoas... Eu insisto, a gente não pode menosprezar a inflação na vida das pessoas. É claro que desemprego é uma coisa horrorosa, mas o desemprego, ele afeta quem perde o emprego. A inflação, ela afeta a população inteira. Ela afeta o empregado, o desempregado, o pensionista, ela afeta quem vive de Bolsa Família e outros programas sociais. Ela tem um efeito devastador, não é à toa que chamavam de carestia. Sim. E quando a inflação cai, mesmo com o país numa crise gigantesca, e não é tão trivial, é importante, é claro que existe uma relação, mas não é tão direta essa relação da crise com a queda da inflação. Lembremos dos anos 80, a nossa década perdida com inflação de 1000%, começo dos anos 90, uma queda brutal do PIB, a inflação dispara. Tem um caso, acho que é um caso já muito forte, é quase, quer dizer, não tem nada de engraçado, então na caricatura, mas é quase uma forçação de barra aqui. Mas olhem para a Venezuela, que está há 4 anos com o PIB em queda, está previsto cair 18% esse ano, com inflação acima de 1000%. Então tem um trabalho de confiança, de Banco Central, de equipe de Banco Central por trás disso. E eu acho que esse efeito é importante. E aí eu acho que o mercado, de certa forma, ele aposta que nenhum governo, nem esse, nem outro próprio, vai talvez ousar arriscar de novo a perda de controle inflacionário. A gente não deve esquecer, em 2002, o governo Fernando Henrique perdeu o controle da inflação, perdeu a eleição. Agora, em 2015, de novo a inflação chegou a 2 dígitos, a população foi para a rua contra o governo. Então, acho que está tendo uma lição importante de manter a inflação. E aí entra a reforma da Previdência. É claro que o mercado precificou dificuldades. É claro que o mercado sabe que a reforma que vai ser aprovada não é a reforma ideal e talvez não seja nem mesmo a reforma proposta originalmente pelo governo. Mas o mercado, creio eu, espera muito que alguma reforma relevante vai ser feita na Previdência. Do contrário, nós vamos ter um caos fiscal maior ainda. Apesar de todos os esforços que o Brasil vem fazendo desde o final de 2014, começou em 2014 com a revisão do seguro-desemprego, entrou em 2015 com o ministro Levi, depois o ministro Barbosa, agora o ministro Meirelles. O gasto do Brasil não cai. Não cai. Você vê experiências europeias, Portugal, as pessoas falam muito de Portugal, que está crescendo sem ajuste agora, mas Portugal teve queda de gasto. Queda, não foi queda em proporção do PIB não, foi o governo gastou muito menos no outro ano. E aqui a gente não consegue isso. E um dos efeitos é o gasto muito rígido, inclusive com previdência. Está nos jornais a crise nas universidades. Está nos jornais. Sou professor numa universidade, a gente está vivendo um momento difícil. Minha universidade deve ter um orçamento de 1,6, 1,7 bilhões, dos quais 1,4 mais ou menos é folha de pessoal, ativo e inativo. Como é que a gente sai de uma situação dessas? Isso cresce, nós vamos ter promoção, contratação, daqui a pouco o orçamento inteiro é folha de pessoal. Então, se nós não tivermos uma discussão previdenciária, que, insisto, eu sei que tem um ambiente político, graças a Deus existe esse ambiente político, isso é a melhor coisa que acontece, essa discussão, mas a reforma previdenciária foi reconhecida em algum momento por todos os governos brasileiros como necessária, nos últimos 20 anos. Pode não ser essa ou aquela, mas a necessidade de reformar a Previdência para reduzir esse crescimento de gasto. Hoje, se você tira a Previdência, a gente já teria uma situação fiscal totalmente equilibrada. Mas você não consegue, porque a Previdência é ela que cresce muito, muito, e não tem controle do governo. As pessoas vão continuar envelhecendo, vão continuar se aposentando. Então, eu creio que o mercado, em algum grau, ele está apostando que uma reforma vai ser feita de um jeito ou de outro. E espero que seja, porque, do contrário, a gente pode perder esse equilíbrio que a gente conseguiu com muito custo, e isso pode ter um efeito devastador, inclusive, para o mundo político, como a gente viu, insisto, desde a estabilização em 94, os 2 momentos que a inflação chegou ali no 10%, foi 2002 e 2015, foi 2 momentos de revolta popular contra o governo. O Fernando Henrique, eu acho que ele não teve uma pressão tão grande, talvez era outro tempo, e tinha uma eleição naquele ano. Então as pessoas, em vez de ir para a rua, elas votaram pela saída do governo. Em 2015, a eleição não estava perto, as pessoas foram para a rua e deu no que deu. Eu nunca menosprezaria
a importância da inflação na vida das pessoas. Lá atrás, o assessor do Clinton já dizia, né? É economia, estúpido. economia. É isso? Professor Leonardo Barreto, a gente vai ter agora a primeira eleição para o Legislativo Federal sem doação empresarial de campanha. Você comentou na sua outra fala sobre a questão dos lobbies, das pressões, de tudo que acontece em cima do governo e em cima dos parlamentares. Diante do fato de que essa vai ser a primeira eleição sem doação empresarial de campanha, como é que a gente pode avaliar a importância que os parlamentares darão para o mundo empresarial e, por outro lado, a importância que darão para as emendas parlamentares que vêm do governo, que fazem parte e que permitem a esses parlamentares fazerem a política nos seus redutos eleitorais? Pois é. Na verdade, vai ser a segunda, né? A primeira eleição, a municipal, né, já foi federal, feita. A federal. Primeira federal, isso. Exatamente. Olha, acho que o primeiro ponto é os partidos e os políticos, na primeira experiência que a gente teve nas eleições municipais, a gente não viu uma movimentação no sentido de buscar aprender a fazer campanha sem dinheiro, né? Tanto é que agora, nessa reforma política, o aspecto principal é a votação de um fundo que vai substituir o financiamento empresarial pelo financiamento público, né? É claro que mesmo com esse financiamento público, muito provavelmente o orçamento dessas campanhas vai ser menor do que os orçamentos das campanhas anteriores, né? Isso deveria vir acompanhado de medidas que deem algum tipo de respaldo para as pessoas, né? Eu acho que uma coisa que, infelizmente, não está no discurso da maior parte dos parlamentares é assim, que tipo de reforma a gente pode fazer para compensar as pessoas por esse esforço fiscal que elas vão ter que fazer no sentido de financiar esse processo eleitoral, né? Então, assim, você vai ter um teto, tudo bem, vai ter qual o tamanho desse teto, medidas adicionais de fiscalização desse dinheiro. Eu acho que ainda falta um pouco de respostas, né, para as pessoas assimilarem, né, melhor essa questão. Agora, vai ser muito curioso ver como é que vai se dar a relação das empresas com o poder político, né, a partir do fim do orçamento empresarial, né, do financiamento empresarial, né? É muito possível, né, e isso a gente já tem conversado com algumas empresas em processos de consultoria, que essa relação das empresas com o Congresso, ela passe a ser muito pela mídia, pela construção de causas, né, de convencimento de pessoas, e não necessariamente pelo convencimento só do ministro-chefe da Casa Civil, como acontecia, né, há pouco tempo. Então, me parece que vai mudar. E acho que uma questão importante, para a gente ver, aliás, tem muitas questões importantes sendo travadas, por exemplo, essa questão da mudança do BNDES retira, né, um financiamento que o Estado dava para as empresas que não estava no orçamento, né? Já é um... E, consequentemente, não era passível de fiscalização pelo parlamento. Exatamente, já é uma mudança importante, né? Então, eu acho que a gente está, sim, inaugurando um período de disputas que não são partidárias, são disputas civilizatórias, né? Assim, que tipo de relação a gente quer que o Estado tenha com a sociedade? Eu acho que o pano de fundo todo é essa questão. Deputado Almir Prasideri, falando um pouco mais sobre a pauta, começa a haver uma pressão, né, pauta e cargos, começa a haver uma pressão dos parlamentares, dos partidos que votaram a favor de Michel Temer por substituição de cargos, né? E aí leia-se que o principal partido que está sendo pressionado é o PSDB, que tem ministério e que rachou a votação da forma como rachou. Além disso, a gente tem a base, o núcleo duro, vamos dizer assim, dos partidos que apoiaram Michel Temer, é de partidos que a gente costuma chamar de centrão e que costuma ter uma pauta mais conservadora. Qual é a sua expectativa em relação ao que a Câmara deve votar daqui para frente, considerando essa formação dessa base?
Olha, primeiro eu fico feliz que o programa está sendo gravado, porque amanhã eu vou cobrar o Perondi desses 9 milhões que ele falou que foi liberado de emenda. Não foi bastante longe desse valor. O que foi liberado para mim, eu não conheço dos outros deputados, mas como ele disse que foi 9 milhões, amanhã eu vou cobrá-lo já que o programa foi gravado. Obviamente que há um valor que é chamado emenda impositiva, em sua maioria para a saúde, e que ao longo dos anos, obrigatoriamente, o governo precisa liberar para todos os deputados. Agora, fora a emenda impositiva, que ele libera dentro de uma regra ainda de discussão orçamentária, e, portanto, tem níveis diferenciados, há uma desproporção muito grande. Os gráficos, e isso é público, mostram o desnivelamento entre os deputados da situação e os deputados de oposição. E é natural essa questão dos cargos que você está dizendo, e obviamente a gente concorda que os partidos que dão sustentação ao governo fazem a indicação de cargos. O que nós questionamos é que era exatamente um discurso contrário a isso, né, que esses que hoje exercem o governo faziam com relação à utilização dos cargos. E há, obviamente, uma disputa na base. Os partidos que votaram, você mostrou o gráfico aí no início do programa, os partidos que votaram, que foram mais fiéis, cobrarão aqueles que foram menos fiéis. Isso vai ser natural. Dará impacto nas reformas? Na minha opinião, dará. Tanto isso quanto a sociedade. Porque, eu repito, a sociedade está acompanhando o que está acontecendo aqui. A sociedade sabe que é necessário atualizar a Previdência Social, que a expectativa de vida altera. A sociedade sabe que é necessário buscar recursos para a sustentabilidade daqueles que já são aposentados e das gerações futuras, porque a nossa Previdência é um pacto de gerações. Sim. Agora, a sociedade não concorda com o refis do agronegócio, que beneficia as grandes empresas e que, essencialmente, as dívidas são previdenciárias, em detrimento dos direitos da população mais pobre, que é quem usa mais a Previdência Social. Então, esse discurso precisa ser colocado no patamar adequado. A quem interessa esta reforma da Previdência? Aos bancos e às empresas privadas. É a eles que interessa. Não interessa à população mais pobre. Não interessa àqueles que são pensionistas ou que são aposentados. Não interessa que recebem benefícios de prestação continuada. Não interessa às economias locais. Até porque essas mudanças feitas são mudanças que podem gerar mais emprego, no sentido da reforma trabalhista, por exemplo, mas criarão empregos muito menos qualificados e criarão empregos com salários muito menores, em detrimento da qualificação dos trabalhadores, em detrimento de uma remuneração adequada. E vai impactar a Previdência também, porque a pejotização, chamada pejotização, a terceirização de mão de obra indiscriminada, vai impactar a Previdência, inevitavelmente no futuro, e o desemprego vai impactar. Tudo isso junto a sociedade está acompanhando. A reforma política não está necessariamente nessa agenda. Nós não podemos olhar a reforma política como uma luta de oposição e situação de governo e quem está no governo. A reforma política é preciso ser feita em função das instituições, em especial do parlamento. E nós não podemos entrar no discurso da criminalização da política. Sim. A democracia, para existir, ela precisa ser sustentada. As eleições no Brasil custaram, as últimas eleições, mais de 6 bilhões de reais. Nós temos um grande número de candidatos e uma desproporção muito grande entre os candidatos que têm dinheiro, seja ele vindo das empresas privadas, como aconteceu até a eleição de 2014, ou seja aqueles que individualmente têm muito dinheiro, como nós vimos na eleição de prefeito, o tal do autofinanciamento, e aqueles que não têm dinheiro, mas que têm princípios, têm ideias e que podem exercer um bom mandato em defesa de alguma causa. E nós precisamos buscar isso. A redução dos custos,
a redução do tamanho das campanhas e o nivelamento adequado. Então, a discussão não é só do financiamento público. O sistema político eleitoral, o debate com relação à forma de eleição. Eu, por exemplo, sou contrário ao voto ao parlamento ser um voto majoritário. Sou contrário ao chamado distritão. Acho que nós precisamos buscar exatamente a proporcionalidade do voto para ter um equilíbrio. Nós não podemos ter aqui no parlamento 513 instituições, porque no distritão, independe dos partidos, nós teremos 513 deputados. Que agirão de acordo com a sua consciência, mas sem a relação partidária e sem a causa. Desculpe. Professor Roberto Ellery, Leonardo Barreto comentou, falou um pouco sobre repensar o Estado, falou no BNDES e tal. É possível resolver o problema orçamentário brasileiro com o nível de engessamento que o nosso orçamento tem, que cerca de 90% do orçamento é engessado? É muito difícil, mas é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho que o Brasil já enfrentou uma série de desafios nos últimos anos e esse é mais um. O governo brasileiro ele gasta muito, é muito alto se você compara com países em desenvolvimento. Às vezes as pessoas comparam o nosso gasto com países ricos. É outra realidade. O país em desenvolvimento ele tem um outro quadro. O nosso gasto é muito alto, ele tem uma tendência de alta e a solução que vem sendo aplicada há mais de 20 anos, de sempre você resolver via carga tributária, e que eu fiquei muito feliz quando você disse que o presidente Temer negou que estivesse trabalhando nessa direção, porque seria um grande erro, será se for feito, não estou dizendo seria porque o presidente já negou, mas assim como eu creio que foi um erro recentemente o aumento do imposto, nós não podemos continuar mandando a conta para o pagador de impostos, para a sociedade como um todo. Nós vamos ter que rever muita coisa. E aqui eu falo com muita tranquilidade. Eu sou servidor público, estou aqui em Brasília, a cidade de servidor público. Eu estou numa das categorias que vai ser, eu creio, na minha análise, eu trabalho com Previdência desde os anos 90, os maiores perdedores da reforma previdenciária vão ser os servidores públicos e setores da classe média alta, que é quem consegue se aposentar mais cedo. O cara muito pobre, ele não consegue, hoje é muito difícil ele se aposentar. Então, esses setores eles vão ter que aceitar perdas, sobre pena da gente ter uma sociedade que não se equilibra. Então, é difícil, é uma tarefa complexa, eu não quero achar que é fácil, às vezes até eu exagero nas exigências de corte de gasto, em algumas entrevistas, algumas manifestações minhas, mas eu acho que é meu trabalho como acadêmico, como professor, talvez ser um pouco mais duro do que a realidade permite, mas é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Nesse governo, no próximo governo, a gente tem que ter a ideia de que o nosso gasto tem que ser próximo dos nossos pares. Então, eventualmente com reformas, com mudanças até constitucionais, revisão de algumas coisas que são consideradas imexíveis, talvez nós tenhamos que mexer, para criar uma sociedade principalmente mais justa, porque muito do gasto brasileiro, do governo brasileiro hoje, não é necessariamente voltado para os mais pobres, nós temos muito gasto que vai para os mais ricos, aí fecha a ponte com o BNDES, por exemplo, e com outros aspectos. A gente tem que priorizar os mais pobres e reduzir esse gasto, mas é um grande desafio. Deputada Assis Perondi, eu tenho 1 minuto para terminar o programa. Sensacional. Queria a sua opinião em relação ao engessamento do nosso orçamento. Já que Michel Temer está sendo o grande reformista, será que ele vai mexer nisso também? Não, nós já mexemos. Não, remexeu no teto, Não. mas o engessamento, 90% do nosso orçamento está engessado. Sim. Da vinculação. Não, eu vou dar para te ajudar. Aqui está todo o dinheiro que o governo arrecada. Mais da metade nessa mesa já está indo para a Previdência. De cada R$100, 60 vai para a Previdência. Daqui 8, 10 anos, R$107 de cada 100 que o governo vai arrecadar. Ou Seguridade? Previdência pública. Seguridade. Previdência pública e regime urbano e regime geral da Previdência. Daqui 10 anos, se não fizer a reforma, a Previdência vai ocupar o gasto de tudo que for arrecadado. E a maior parte vai para nós privilegiados. Nós privilegiados. E vai faltar dinheiro sim, para o doente, para o pobre, para o aluno, para o motorista que quer uma estrada boa, para o empresário que quer um juro mais barato. Que país nós queremos? O país onde que um juiz, um promotor, um fiscal da Receita se aposenta entre 50 e 53, depois vai viver mais 40 anos recebendo 40 mil por mês? Um país que gasta 200 bilhões de reais com 5 milhões de pensionistas? Que sociedade nós queremos? Proteger os velhos, sim, mas os velhos podem não receber. Esta é a realidade. E foi uma irresponsabilidade fiscal
sem precedentes, uma gastança sem precedentes dos governos anteriores. E esse governo, sim, com coragem, com determinação, com o apoio da base aliada, que nós não somos perfeitos, né? Vamos avançar. E o Muito país obrigada. é das reformas. Brasileiros, convicção e esperança num Brasil melhor. Deputada Cícero Peronde, PMDB do Rio Grande do Sul, muito obrigada por sua participação no nosso debate. Professor Roberto Heller Júnior, professor da Universidade de Brasília, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, mais uma vez. Leonardo Barreto, cientista político, muito grata também por sua participação. Deputado Valmir Pracidelli, PT de São Paulo, muito grata também por sua presença aqui. Você de casa que nos acompanhou, que participou do nosso debate, muitíssimo obrigada. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a situação da infância e da adolescência no Brasil. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara. Até lá!